Meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje vou cumprir um pedido de um aluno, de um colega, tá? De um aluno que pediu a correção da prova do Conselho Regional de Química, tá? Chamado Conselho Regional de Química da 20ª região, que é aqui a região correspondente ao Mato Grosso do Sul. A prova foi aplicada no dia 1º de agosto, tá? Então, no caso aqui, há 2 finais de semana, né, atrás, foi aplicado aqui há 2 finais de semana, aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, tá? Então vamos lá, uma prova quadrix para o Conselho Regional de Química, essa é uma prova em nível médio, tá? É o chamado agente administrativo. Se você quiser que eu faça a correção, que eu faça, né, a correção da prova em nível superior, é só colocar aqui no canal, coloca aqui nos comentários, fala assim, professor, gostaria da correção em nível superior. Aí eu faço para você, tá bom? Vamos fazer aqui, que foi a pedido aqui do canal. Então vamos lá? Faz aqui comigo, cara. Primeiro nós temos o texto. Como é o caso, né, de uma questão ampla, né, no caso vão ser várias perguntas relacionadas ao texto, então, no caso, eu oriento você fazer uma pergunta geral, tá? Então, normalmente, ou melhor, você fazer uma leitura geral. Porque no primeiro momento, às vezes dá-se o texto e você não consegue achar. Por exemplo, dá uma olhada aqui. De acordo com o texto, o egípcio Zósimo de Panópolis, então você vai procurar alguma coisa a respeito dele, tá? Foi o primeiro alquimista que se tem conhecimento, encontrou as chaves do universo que estavam perdidas, conviveu com a primeira alquimista do mundo, entendeu? Algumas perguntas bem amplas no que diz respeito ao texto. O texto apresenta uma das contribuições da alquimista Maria. O que ela fez? Descobriu o ácido clorídrico, primeiro tratado prático de alquimia. Então, veja bem, requer uma leitura ampla, tá? De acordo com o texto, aí você vê, então é uma leitura ampla. O material que permitia Maria ver sem tocar era, que material que é esse, tá? E aqui depois começam as questões gramaticais. Vamos lá? Faz comigo aqui rapidinho uma leitura rápida, então, já que ele pede uma leitura global do texto. Uma das principais premissas da alquimia era que os antigos possuíam as chaves do universo, mas esse conhecimento teria sido perdido e precisaria ser redescoberto. A julgar pelo primeiro tratado prático de alquimia, escrito no século III pelo egípcio Zósimo de Penópolis, há alguma verdade nisso. Zósimo cita amplamente as obras de uma mulher considerada como a primeira alquimista verdadeira do mundo ocidental, a mãe da alquimia. E ele não é o único. Ela era conhecida por muitos nomes: Maria Hebraica, Maria Judia, Maria Profetisa, até Miriam Profetisa, irmã de Moisés. Bom, em relação às suas realizações, Maria recebeu bases teóricas para a alquimia. O médico francês, aí fala o nome do francês, famoso por obras sobre a história da ciência, atribuía a ela uma das descobertas mais importantes da química, o ácido clorídrico, tá? Ele também garante que ela estudou os compostos de enxofre e criou o processo para fabricar sulfeto de prata, o que os artistas chamam de nielo, né? Nielo. Um composto preto fosco frequentemente usado para tratamento de metais. Muito bem. No entanto, para muitos, seu grande legado foi a invenção de equipamentos de laboratório. Em seu tratado, Zósimo atribui a Maria 3 peças cruciais. A primeira, que ele dizia copiar o processo de destilação da natureza, se tornou um item básico nos laboratórios modernos de química. Era um aparelho de parede dupla, equipado com pés que podiam ser colocados no fogo. Com um recipiente externo cheio de água, o material a ser transmutado podia ser colocado na câmara interna, no qual sua temperatura não excedia o ponto de ebulição da água. Era conhecido como Bellum Maria, ou então aquilo que você conhece como banho-maria. Você provavelmente o conhece como banho-maria. A vantagem, talvez uma alusão à própria Maria, olha só, né? A vantagem do procedimento é que facilita o aquecimento gradual de uma substância e o mantém a uma temperatura constante de 100 graus Celsius ou menos, tá? O segundo dispositivo era o querotaque, um cilindro fechado
em cujo fundo havia uma chama que aquecia uma plataforma no centro do forno, no qual era colocada uma massa de mercúrio ou enxofre. A fumaça subia através dos orifícios e alcançava um pedaço de prata ou ouro mineral, ou outro mineral, com metais preciosos escondidos no interior. Os carotaques foram usados pelos alquimistas para produzir ligas, especialmente a imitação de ouro mais bem-sucedida, usada até recentemente pelos joalheiros como substituto para o metal precioso. Tá? Havia também o tribicus ou alambiques de 3 cabeças, que serviam para separar as substâncias dos líquidos, de forma a permitir a coleta do destilado por 3 pontos de uma vez. O líquido era derramado em um recipiente de cerâmica que era aquecido. O vapor passava para outro recipiente, no qual esfriava e se separava em líquidos que passavam por 3 tubos de cobre e caíam no recipiente de vidro. Em recipientes de vidro. Um material que Maria apreciava especialmente porque lhe permitia ver sem tocar, no caso o vidro. Né? A alquimista deixou instruções para construir seus tribicos, detalhando como fazer tubos de cobre a partir de uma placa de metal e recomendando o uso de pasta de farinha para selá-los. Embora a revolução científica tenha feito progresso da alquimia para a química, recipientes de vidro e tubos de cobre continuaram a ser utilizados no processo de destilação, certo? Maria a profetiza as criações da mãe da alquimia que ainda são usadas 20 séculos depois. Sensacional, né? Então vamos lá? Primeiro, de acordo com o texto, o egípcio Zósimo de Penópolis, o que ele fazia? Né? Foi o primeiro alquimista, não foi ele? Encontrou a chave do universo? Não, os alquimistas encontraram a chave. Conviveu com a primeira alquimista do mundo, será? Documentou os feitos da mulher considerada como a mãe da alquimia. Verdade. A resposta correta nesse caso é a letra D, conforme o texto, certo? Sempre lembrando que esse gabarito preliminar já saiu, tá? Então nós estamos fazendo uma conferência aqui, caso haja alguma possibilidade de recurso, tá? O texto apresenta como uma das contribuições da alquimista Maria. Qual contribuição que ela fez? A descoberta do ácido clorhídrico. Não é isso que falou o texto? Foi isso que falou o texto. Outra coisa. De acordo com o texto, o material que permitia Maria ver sem tocar, o que era? Era o vidro. Então, o material que ela gostava bastante, o vidro. Tá? Resposta correta, letra B. Agora começam as questões de interpretação do texto. Tá? Quanto ao tipo textual, o texto é essencialmente o quê? Ele é essencialmente informativo. Tá? Então, está querendo passar uma informação. É o texto que a gente chama de texto expositivo, tá? É o famoso dissertativo expositivo. Existe o dissertativo argumentativo, mas esse é o dissertativo expositivo, tá? Então ele tem apenas uma função, passar uma informação, tá? Correta a letra B. Agora, cara, dá uma olhada nessa questão aqui. Um recurso bastante utilizado por escritores para conferir a atualidade a fatos do passado é o tal do presente histórico. Aí, o elaborador, ou melhor, o candidato, ele tem que saber que o presente do indicativo, ele não é usado só para o tempo agora. O presente do indicativo, ele tem outras funções também, tá? E no caso, ele quer suscitar uma função que é o chamado presente histórico. O que é isso, Gessé? É mais ou menos assim, ó. Você lembra quando você assistia uma aula de história, aí o professor falava assim, gente, em 1500, Cabral chega ao Brasil. Notem que isso aconteceu em 1500, então seria o Cabral chegou ao Brasil. Só que ao invés de usar o pretérito, chamado pretérito perfeito, ele usa o presente do indicativo. Para conferir o quê? Para conferir uma presença do aluno, para que o aluno veja que aquilo aconteceu no passado. Mas veja, foi real. Então você pode visualizar, em 1500, Cabral chega ao Brasil, tá? E encontra os nossos antepassados índios, né? Todos nus. Entende? Encontra. Você usa o presente do indicativo, só que na função de presente histórico, tá? Que se caracteriza pelo emprego do tempo temporal, né? Do tempo verbal presente em lugar do pretérito. Sendo assim, a cenário alternativo que apresenta um trecho
do texto em que o verbo flexionado no presente, tá, remete, no entanto, ao acontecimento ocorrido no passado. Dá uma olhada aqui. A julgar pelo primeiro tratado prático de alquimia, escrito, tá, no século III, pelo egípcio Zósimo Penópolis, há alguma verdade nisso. Então, no caso aqui, né, o verbo haver não estabelece essa relação, porque o verbo haver, neste caso aqui, ele é uma oração sem sujeito, ele não estabelece isso, tá? Há alguma verdade nisso. E ele está falando da verdade, quer dizer que essa verdade perdura. É um presente no indicativo, mas ele não remete ao passado. Ele está falando que essa verdade perdura até hoje, tá? Então, não é o caso, tá? A letra B. O que os artistas chamam? Então, eles chamam até hoje. Então, é presente mesmo, tá? Os artistas chamam. Então, eles chamam até hoje. Em seu tratado, Zósimo atribui. Tá vendo? Ó, eu atribuo, tu atribuis e ele atribui. É presente do indicativo. Só que ele atribuiu no seu tratado, tá vendo? Atribuiu o pretérito. Mas esse pretérito ele foi deixado de lado e nós usamos o presente, mas o presente com uma carga de passado. Isso existe? Existe, irmão. Então, o presente, na verdade, ele vai ter umas 4 aplicabilidades, tá? O presente pode denotar o que você está fazendo agora. Então, por exemplo, eu termino esse vídeo e eu vou fazer outra coisa. Eu termino, é o que está acontecendo agora, entendeu? Por exemplo, ele pode remeter a um presente, não que aconteceu agora, mas ele é chamado de presente contínuo. Você não está fazendo, mas você costuma fazer. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu dirijo. Eu não estou dirigindo agora porque eu estou gravando um vídeo, entendeu? De correção. Mas dirigir é algo que eu tenho costume de fazer. Entende? Então é algo que remete ao cotidiano, não o que você está fazendo agora. E pasmem vocês, o presente pode ser usado no futuro, quando você tem certeza que vai fazer alguma coisa. Por exemplo, hoje à noite eu passo lá na sua casa, tá? E te pago. Ó, hoje à noite passo e te pago. É presente, mas vai acontecer à noite. Então, o presente sendo usado no futuro, mas um futuro certo. E existe esse que é um passado chamado de passado histórico. Então, a gente lança a mão desse passado para que a pessoa se localize, como se ela pudesse ver o que está acontecendo. Mas isso acontece aonde? No passado, certo? Então, a resposta correta é a letra C. Dá uma olhada na letra D. Você provavelmente o conhece, é verdade, a gente conhece mesmo, tá? É presente. E a vantagem do presente quer dizer que é a vantagem. Ocorre até hoje, é presente mesmo. Então, não é usado com ideia de passado, tá? A resposta correta é a letra C. Olha só essa daqui como é fácil. A forma verbal excederia deriva do verbo exceder, certo? Que conforme os sentidos do texto significa o quê? Excluir, examinar, estipar, eximir? Não, extrapolar, cara. Então, exceder, extrapola. Resposta correta, letra E. Faz comigo a número 7. A forma verbal esfriava, concorda com o termo, aí é que tá. O que acontece? Você vai ver lá no texto que nós temos a presença, ele falou linha 31, né? Que nós temos o caso de um pronome relativo, tá vendo ele aqui? No qual. E aí eu tenho esfriava, no qual esfriava, tá? Então o que você tem aqui? Você tem um verbo dentro de uma oração subordinada adjetiva. O sujeito desse esfriava no caso aqui, o vapor passava para outro recipiente no qual esfriava, tá? No qual esfriava e se separava em líquidos, tá? Então ele esfriava, que é um sujeito oculto, que no caso você sabe é o vapor, no qual esse recipiente é onde ele esfriava. Mas quem que esfriava? A questão é esse sujeito, entendeu? Então o esfriava, ele vai concordar com quem? Nota, ele não concorda com o recipiente, ele vai concordar com o vapor. Notem que o pronome relativo faz menção a vapor. O vapor se esfriava no recipiente, tá? Então vamos lá? O vapor passava para outro recipiente, no qual esfriava. Quem que esfriava? O vapor. Então a concordância do esfriava se dá com o pronome relativo que é incapaz de estabelecer concordância. Então você tem que concordar com quem o pronome relativo faz referência, que no caso é a palavra vapor, certo? Cara, exercício top, né, cara? Muito bem. Então vamos lá? Tem alternativa? Tem. No caso, a concordância se dá com que termo? Com o termo vapor, porque é com ele que ele faz referência, certo? A resposta é a letra C. Recipiente, se lembra? Não. Outro recipiente também não. Então, quem que esfriava? O vapor esfriava. E aí aquele vapor se separava, né?
separavam os seus componentes, né? Vamos lá. Do trecho você provavelmente o conhece, tá? A colocação do pronome o anteposto ao verbo, chamado de próclise, pode ser corretamente justificada pela... Por que houve próclise? Bom, aí você tem que saber de regra, né? Que no caso ocorre porque há a presença de um advérbio. O advérbio, ele imediatamente, tá? Ele vai atrair o pronome oblíquo para perto dele. Então, vamos lá? A presença do advérbio, provavelmente. É isso que suscita a próclise. Tá? Resposta correta, letra A. Tá? Muito bem. Olha aqui a 9. Os sentidos e correção gramatical do texto seriam mantidos se a conjunção mas for substituída. Bom, o mas ele é adversativo, então você vai ter que trocar por uma adversativa, tá? O porquê explicativo tem gramático que diz que o senão é adversativo, mas o senão tem aplicabilidade como alternativo, tá? Para de chorar, menino, senão a cinta vai cantar, entendeu? Então é uma alternativa que se dá, tá? Então é mais aplicado como conjunção alternativa. Eu tenho, portanto, que é conclusivo, eu tenho aqui a resposta, que seria a letra D, certo? A letra D, então, ele é uma conjunção adversativa, certo? E talvez a questão mais difícil do texto, difícil não, se você ler com calma, você vai ver que é simples, tá? É a questão 10, que é a última questão de língua portuguesa. Diz assim: assinale a alternativa que apresenta uma proposta de reescrita que mantém a correção gramatical, e muito importante, o sentido, tá? Do último parágrafo. Então vamos ler o último parágrafo, só para desencargo de consciência. Vamos lá, lê o último parágrafo comigo. Embora a revolução científica tenha feito o progresso da alquimia para a química, recipientes de vidro e tubos de cobre continuaram, quer dizer, vai continuar, a ser utilizados no processo de destilação. Notem que ele começa com embora. Então, qualquer outra conjunção que não seja adversativa, irmão, já está errado. Adversativa não, desculpa, concessiva. Nota aqui, ó, como, já está errado. Está errado. Se, já está errado. É condicional, aqui o como é causal, o se é condicional, mesmo que está certo. Então, vamos ver? Mesmo que a revolução científica fizesse o progresso da alquimia para a química, correto? Recipientes de vidro e tubos de cobre ainda seriam utilizados. Errado. Porque seriam quer dizer que eles ainda vão. É futuro. Então não. Então está errado. Porque o texto dá a entender que eles continuam sendo usados. Foram e continuam. Letra C está errada. Letra D, enquanto, que é temporal. E a gente tem outra conjunção concessiva. Notem, apesar de, da mesma forma que mesmo que, apesar de, são sinônimos de embora. Apesar da revolução científica ter feito o progresso da alquimia para a química, correto? Continuou o uso de recipientes de vidro e tubos de cobre no processo de destilação. Então, quer dizer, começou no passado e continua a ser usado. Fechou? Bom, né, cara? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo do Gramática Descomplicada. Aqui, ó, Conselho Regional de Química, 20ª região, CRQ 20, tá? Agente administrativo. A prova aplicada agora em 2021, foi no dia 1º de agosto de 2021, tá? Pela banca Quadric, certo? Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo do Gramática Descomplicada, e até os próximos vídeos.